2 Samuel, capítulo 24. E voltou o furor do Senhor a acender-se contra Israel, e incitou a Davi contra eles a que dissesse: Vai, conta a Israel e a Judá. E disse o rei a Joabe, general do exército que tinha consigo: Rodeia todas as tribos de Israel, desde Dan até Berseba, e contai o povo, para que eu saiba o número da gente. E Joabe respondeu ao rei: Acrescente o Senhor teu Deus ao povo 100 vezes tanto quanto são, e que o veja meu senhor ao rei. Mas para que quer isto meu senhor o rei? Porém a palavra do rei pôde mais que Joabe, e que os capitães do exército. Saiu, pois, Joabe, com os capitães do exército, de diante do rei, para contar o povo de Israel. E passando o Jordão assentaram em Aroer, à direita da cidade que está em meio do ribeiro de Gade e junto a Jazer. Depois vieram a Gileade, e a terra baixa de Odsi, e dali vieram a Dan-Jaã e ao redor de Sidom. E vieram logo à fortaleza de Tiro, e a todas as cidades dos heveus e dos cananeus, e saíram ao sul de Judá, a Berseba. E depois que andaram toda a terra, voltaram a Jerusalém ao fim de 9 meses e 20 dias. E Joabe deu a conta do número do povo ao rei, e foram os de Israel 800.000 homens fortes que tiravam espada, e dos de Judá 500.000 homens. E depois que Davi contou o povo, sentiu-se atormentado em seu coração, e disse Davi ao Senhor: Eu pequei gravemente por haver feito isto, mas agora, ó Senhor, rogo-te que tires o pecado de teu servo, porque eu agi muito loucamente. E pela manhã, quando Davi se levantou, veio a palavra do Senhor a Gade profeta, vidente de Davi, dizendo: Vai, e dize a Davi: Assim disse o Senhor, 3 coisas te ofereço, tu te escolherás uma delas, a qual eu faça. Veio, pois, Gade a Davi, e notificou-lhe, e disse-lhe: Queres que te venham 7 anos de fome em tua terra? Ou que fujas 3 meses diante de teus inimigos, e que eles te persigam? Ou que 3 dias haja pestilência em tua terra? Pensa agora, e olha o que responderei ao que me enviou. Então Davi disse a Gade: Em grande angústia estou, rogo que caia na mão do Senhor, porque suas misericórdias são muitas, e que não caia eu em mãos de homens. E enviou o Senhor pestilência a Israel desde a manhã até o tempo assinalado, e morreram do povo, desde Dan até Berseba, 70.000 homens. E quando o anjo estendeu sua mão sobre Jerusalém para destruí-la, o Senhor se arrependeu daquele mal, e disse ao anjo que destruía o povo: Basta agora, detém tua mão. Então o anjo do Senhor estava junto à eira de Araúna, o Jebuseu. E Davi disse ao Senhor, quando viu ao anjo que feria o povo: Eu pequei, eu fiz a maldade, que fizeram estas ovelhas. Rogo-te que tua mão se torne contra mim, e contra a casa de meu pai. E Gade veio a Davi aquele dia, e disse-lhe: Sobe, e faze um altar ao Senhor na era de Araúna Jebuseu. E subiu Davi, conforme ao dito de Gade, que o Senhor lhe havia mandado. E olhando Araúna, viu ao rei e a seus servos que passavam a ele. Saindo então Araúna, inclinou-se diante do rei até terra. E Araúna disse: Por que vem meu senhor o rei a seu servo? E Davi respondeu: Para comprar de ti a eira, para edificar altar ao Senhor, a fim de que a mortandade cesse do povo. E Araúna disse a Davi: Tome e sacrifique meu senhor o rei o que bem lhe parecer, eis aqui bois para o holocausto, e trilhos e outros equipamentos de bois para a lenha. Tudo isto, ó rei, Araúna dá ao rei. Logo disse Araúna ao rei: O Senhor teu Deus se agrade de ti. E o rei disse a Araúna: Não, mas por preço comprarei de ti, porque não oferecerei ao Senhor meu Deus holocaustos gastando nada. Então Davi comprou a eira e os bois por 50 siclos de prata. E ali Davi edificou um altar ao Senhor, e sacrificou holocaustos e ofertas pacíficas, e o Senhor se aplacou com a terra, e cessou a praga de Israel.